Agora eu estou abrindo o forno, que está com uma temperatura baixa, a nível de seus 402 graus. Ele sempre fica entre 400 e 402, que é a temperatura inicial para fazer a queima da porcelana. Como eu fiz na vez anterior, na primeira queima do opaco, volta-se a repetir o mesmo procedimento. Tem-se que esperar um pouco na porta do forno para ter um pré-aquecimento, um pré-secagem. Depois que tem essa pré-secagem, é que a gente leva para a bandeja para fazer a programação de 400. Aí a dentina, a porcelana dentina já não é 400, já não é 980, já é um pouco menos. É uma temperatura de 935 graus. Existe uma cerâmica que funda 945, 960, mas essa a gente trabalha com 935 graus. A dentina e o esmalte. Volto a repetir, a porcelana inicial, que é a opaca, é 980 graus. Vamos aguardar mais um pouquinho. Como estamos vendo, está aqui a primeira queima da dentina, a porcelana dentina em cima da coroa individual e a ponte com os 4 dentes de porcelana. Pelas características que eu estou vendo aparentemente, não vai haver necessidade de fazer acréscimo, devido ao que eu falei anteriormente, habilidade, conhecimento, 50 anos de convivência, porque é normal uma ponte acima de 3 elementos sair toda rachada quando ela queima a porcelana. Não é trabalho mal feito e nem é acidente, é uma coisa de ordem natural. A porcelana nem sempre ela fica 100% condensada, de forma que ela venha queimar dessa forma que está queimada aí, sem fratura, sem rachadura. Então eu vou deixar esfriar para poder pôr a mão, aí sim, aí parte para o trabalho de acabamento através de discos e pedras de diamante para deixar no formato desejado. E depois, como eu falei, mandar para o dentista fazer a prova, fazer os ajustes necessários e devolver para fazer o acabamento final, que é o overglaze. O overglaze é um pozinho, como vocês estão vendo aqui, um pozinho, potinho de pó, Porcelana for PFM, Ceramax. Essa porcelana aqui, com esse líquido aqui, que é o líquido também de fazer o glaze. A gente aglutina, pincela, faz um brilho e leva ao forno de novo para fazer a queima e assim concluir o trabalho de queima de todo o processo de porcelana, para devolver ao dentista e colocar na boca do cliente. Aguarda mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou começar a meter a mão nela para vocês verem como é que é a usinagem do trabalho com as pedras de diamante. Como estamos vendo, está aqui a primeira queima da dentina, a porcelana dentina em cima da coroa individual e a ponte com os 4 dentes de porcelana. Pelas características que eu estou vendo aparentemente, não vai haver necessidade de fazer acréscimo, devido ao que eu falei anteriormente, habilidade, conhecimento, 50 anos de convivência. Porque é normal uma ponte acima de 3 elementos sair toda rachada quando ela queima a porcelana. Não é trabalho mal feito e nem é acidente, é uma coisa de ordem natural. A porcelana nem sempre ela fica 100% condensada, de forma que ela venha queimar dessa forma que está queimada aí, sem fratura, sem rachadura. Então eu vou deixar esfriar para poder pôr a mão, aí sim, aí parte para o trabalho de acabamento através de discos e pedras de diamante para deixar no formato desejado e depois, como eu falei, mandar para o dentista fazer a prova, fazer os ajustes necessários e devolver para fazer o acabamento final, que é o overglaze. O overglaze é um pozinho, como vocês estão vendo aqui, um pozinho, potinho de pó, Porcelana for PFM, Ceramax. Essa porcelana aqui, com
com esse líquido aqui, que é o líquido também de fazer o glaze. A gente aglutina, pincela, faz um brilho e leva ao forno de novo para fazer a queima e assim concluir o trabalho de queima de todo o processo de porcelana, para devolver ao dentista e colocar na boca do cliente. Aguarda mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou começar a meter a mão nela para vocês verem como é que é a usinagem do trabalho com as pedras de diamante. Bom, como vocês estão vendo, o trabalho está fora do forno, da plataforma do forno. Vou pegar aqui com a pinça para colocar aqui sobre a placa de vidro, porque ainda encontra-se um pouco quente. Eu não consigo pegar ainda 100% e deixar ele na minha mão. Vocês estão vendo que o dente saiu queimado com uma certa anatomia de um molar, uma certa anatomia de um dente natural. A ponte, por sua vez, também tem uma aparência já com dente natural. Muito embora só depois do acabamento que vai se passar disco de diamante aqui no meio, nos espaços interproximais, para se dividir um pouco os dentes. Não se pode dividir 100% porque senão quebra a ponte. Aqui, como vocês estão vendo, a parte inferior da ponte, no caso, ela fica a estrutura metálica. E aqui, como eu fiz o acabamento que eu mostrei no metal, aqui próximo do dente, aqui próximo do dente também a gente tem que passar o disco outra vez para deixar uma valazinha aqui, que é para ver o escoamento dos alimentos. O alimento não pode ficar preso na gengiva aqui, porque senão apodrece e passa-se a ter infiltração no trabalho. Depois desse acabamento todo, aí vamos mandar para a parte do consultório. Nesse caso, é o meu amigo, o cliente é um amigo meu, que eu estou fazendo, mas no caso essa parte aqui é a parte do dentista, é a parte clínica, é o dentista que vai fazer a prova, para fazer os ajustes, fazer o desgaste que for necessário e voltar para o laboratório para fazer o polimento, o glaseamento final. No glaseamento final, o trabalho fica brilhoso conforme está aqui. Só que esse brilho que está aqui, ele vai ser ofuscado, ele vai ser apagado pela broca de diamante que vai passar nele por conta da articulação. O trabalho vai ter que ser desgastado para poder a pessoa ficar fechando a boca sem ter interferência. Seguido isso, volta-se para fazer a aplicação do overglaze e dar o polimento total. Vocês vejam que o molarzinho, ele fica com uma anatomia bem próxima de um dente natural. Depois do acabamento, vocês vão ver que ele tem realmente todas as características de um dente natural. Então aqui vai entrar o antagonista com o trabalho ponto na boca da pessoa e nós vamos botar carbono aqui. Nós temos que botar aqui papel carbono para marcar aonde está sendo feita a interferência para ter o desgaste. Vocês vejam que um trabalho desse aqui depois de pronto, a pessoa não percebe que o cliente, no caso, as pessoas não percebem que a pessoa tem aqui um trabalho artificial, porque não aparece metal em lugar nenhum e o trabalho fica totalmente parecido com a dentina natural. Dando continuidade aqui ao acabamento, agora é hora de se colocar o papel carbono aqui sobre o trabalho e fechar a boca do cliente, no caso aqui, como se o cliente estivesse mordendo esse carbono. Então, quando esse movimento morfológico aqui está sendo executado, está marcando aqui justamente no trabalho aonde tem contatos prematuros, os pontos de oclusão que não deve ficar assim. Deve ficar batendo todos os dentes, tanto de um lado como do outro. E agora, no momento, eu vou passar a pedra para tirar esses pontos prematuros para depois voltar a colocar o carbono outra vez. Aqui vamos tirar os contatos prematuros de articulação.
Você vê, já chegou no metal. Então tá muito bom. Vocês estão vendo que o trabalho continua batendo aqui nos dentes inferiores dele e está marcando aqui com o carbono. Então nós temos que botar o papel carbono outra vez e ver onde é que está com a interferência. Se a gente levar um trabalho desse para a boca do cliente, nessas condições, ele não vai conseguir fechar a boca, de jeito nenhum. Então está aqui, os contatos prematuros. A gente tem que passar a pedra, fazer o acabamento, deixando aliviado. Aqui eu quero falar sobre sulcos e fósforas, que são esses risquinhos que vocês estão vendo aqui, que essa aqui é uma outra broca de diamante que está fazendo. Isso aqui é fundamental. Esse suquinho que eu estou fazendo aqui, esse desgaste que eu estou fazendo, esse risquinho, é justamente para facilitar a quebradura dos alimentos, para triturar os alimentos, bem como também fazer o escoamento deles para fora da parte oclusal do dente, da parte da mastigação. Isso aqui é muito importante, que é para a pessoa ficar com o dente com o aspecto o mais natural possível. Aqui na parte oclusal desse molar, como eu havia prometido para vocês, ficou essa parte em metal por conta da espessura que tem, o espaço que o paciente tem. Então nós temos limite. Aqui nós temos 0,3 de milímetro. Essa parte aqui de metal está quase furando. Mas como é uma parte, na parte superior do dente, ela fica escondida, ela não aparece. E depois a gente dá um polimento, fica como se fosse uma restauração de amálgama no dente da pessoa. De certa forma fica até bonito, que é como se fosse uma caracterização a propósito. Então vocês estão vendo que o trabalho já está tomando aqui um formato de dente natural para ir para a boca da pessoa.